Vou falar hoje sobre um tema, até estava comentando aqui com o pastor Heleno, que quando eu montei essa série, estava orando e botando os temas de mensagem, daquilo que a gente, para fazer dentro desse Vencendo Gigantes, eu peguei de um livro que eu tenho lá no meu gabinete, e um dia eu folheando, olhei Vencendo Gigantes, comecei a ver algumas coisas do livro, achei muito interessante, é um pastor batista, e peguei algumas coisas emprestadas do livro, outras coisas são as nossas experiências, daquilo que Deus fala, mas a ideia de Vencendo Gigantes veio desse livro. E quando eu organizei, tem uma ministração que são duas ministrações, na verdade são 2 capítulos desse livro, mas eu juntei em uma só, que vai falar sobre dízimos e ofertas, e nós pregamos o mês passado, inteiro foi pregado sobre fidelidade. Mas a mensagem estava ali, Deus sabe todas as coisas, e é uma área realmente que a gente tem um pouco de dificuldade, para não dizer que a gente tem bastante dificuldade. Não é todo mundo, mas a gente tem dificuldade. E eu quero falar sobre, faltou ali uma letrinha, quebrando o ciclo da infidelidade financeira. Quebrando, não faltou nada não, está certo. Quebrando o ciclo, eu li rapidamente, achei que faltou uma letra, engoli a letra, não engoli, a letra mata. Mas o Espírito vivifica a gente. Quebrando o ciclo da infidelidade financeira. Eu quero abordar de uma maneira que a gente entenda, fique claro para a gente, dentro dessa questão, tem tanta gente aprisionada, tem famílias inteiras aprisionadas dentro desse ciclo de derrota financeira. E é uma área que a gente fica muito vulnerável, é uma área realmente muito difícil, é uma área que traz dores, para quem é casado, pode trazer até divórcio, eu já vi gente... Você conhece alguém? É só mera coincidência? Eu já conheci casais que se separaram, se divorciaram por causa de problemas financeiros, então é uma área bem sensível. Olha só o que diz este James Denney. Se você não dá alguma coisa que Deus quer que você dê, você não a possui, ela o possui. Quando a gente tem dificuldade em alguma área, ou quando a gente retém algo que Deus está pedindo para a gente e a gente não quer entregar, é porque a gente está sendo dominado, aquilo a gente não possui aquilo, mas aquilo tem nos possuído, ou tem nos dominado. E tudo pertence a Deus. Eu quero começar, para fazer até um complemento dentro daquilo que a Marilene leu aqui, em Isaías. Peguei esse texto de Salmo 24:1, do Senhor é a terra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, o salmista aqui deixa bem claro para mim e para você uma coisa que é importante. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, todas as coisas pertencem a Deus. Pronto. Todas as coisas pertencem a Deus. Sabe a tua família? Pertence a Deus. Sabe aquela casa que você mora? Pertence a Deus. Quer apertar mais um pouquinho? Sabe a tua vida? Sabe a tua vida? Ela pertence a Deus. Tudo o que temos pertence a Deus e o que não temos, porque a terra do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, tudo tem um dono, tudo tem um único dono. Ah, pastor, mas é o governo que está me aprisionando, é o governo que está me seguindo, não, é porque eu pago pensão para os meus filhos. Não, você não entendeu, eu vou ler de novo. Da terra, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, tudo, inclusive nós, inclusive os animais, tudo que existe na terra tem um único dono. A gente entendendo, compreendendo ou não, tem um único dono que chama-se Deus, Jesus Cristo. A terra e os recursos naturais pertencem a Deus. Todos sabem todos os recursos. Todo mundo diz que o Brasil é um país muito rico nessa questão, né? De coisas naturais, minerais, ferro, um monte de coisa. A água, o paraíso é um dos maiores, ou é o maior, se não mudou, que tem água doce no mundo. Então, todos os recursos naturais pertencem a Deus. A sua vida e os seus bens pertencem a Deus. Não tem jeito. A tua vida pertence a Deus. Se não pertence, meu irmão, corra para entregar para Deus, para pertencer a Deus, porque você querendo ou não, você pertence a Ele. Dízimo e oferta é um ato de reconhecimento que Deus é dono de tudo. Quando a gente vai falar de dízimo e oferta, é apenas uma forma de expressar, é uma das formas, não é a única forma, mas é uma das formas que a gente tem de expressar que Deus é dono de todas as coisas. Não tem jeito. Quando a gente tem dificuldade de compreender que a nossa vida e aquilo que temos pertence a Deus, nós vamos ter muitas dificuldades na nossa caminhada, porque a gente tenta sonegar algumas coisas, esconder algumas coisas e a gente tenta ocultar outras. Tudo pertence a Deus. Tudo vem de ti. 1 Crônicos 29:14. E nós apenas te demos o que vem das tuas
mãos. Ou seja, tudo é dele, ele nos dá a capacidade, ele nos dá a saúde, Deus nos dá condições, nos dá trabalho, nos dá recursos. Então, tudo que temos vem das mãos dele, e nós apenas devolvemos para ele aquilo que já vem dele. Ou seja, se você devolver ou não, Deus não vai ficar mais rico ou mais pobre. Se você devolver ou não, isso não vai mudar a vida de Deus, porque tudo é dele. Você tem a escolha de atrair a bênção e o favor de Deus sobre a tua vida nessa área financeira, e você também tem uma escolha de atrair o desfavor de Deus para a tua vida financeira. É uma escolha. Tudo são escolhas que nós fazemos, não é isso? Nada é seu, tudo é de Deus. Quando eu entendi isso, gente, foi difícil, olha, porque eu sou meio cabeçudo às vezes. É difícil entender algumas coisas. Eu fiquei pensando, e eu questionava Deus com algumas coisas, mas quando eu entendi que nada era meu, tudo é dele, eu falei, tá bom, Deus, se tudo é teu, então, está todo aqui o pacote de tudo que eu tenho, tudo que eu tentei conquistar, ou tudo que o Senhor me abençoou, é tudo teu. Então eu consegui consagrar minha família a Deus, a minha esposa, os meus filhos, não são meus, eles pertencem a Deus. Deus me dá para mim cuidar, e aliás, eu tenho que cuidar bem. Porque se você não cuida bem da tua família, por isso que nós vamos falar sobre libertação na família. Porque se você não cuida bem da tua família, você não está sendo um bom mordomo. Está vendo que vai além do dinheiro? Vai além de recurso? Se você não está cuidando bem da tua família, você já está quebrando um mandamento ou um princípio de Deus. Toda a riqueza do mundo tem um único dono. Não é o Donald Trump, não é o governo do Brasil, não é o presidente do Brasil, não é o presidente da Rússia, da Ucrânia, presidente de Israel, não, primeiro-ministro, seja quem for, não é o presidente da Inglaterra, da Alemanha, não importa. Se lá é primeiro-ministro, se é rei da Espanha, não importa. Eles não são os homens mais ricos do mundo, eles podem ser na cabeça deles, mas toda a riqueza, tudo que existe, foi criado por um único Deus. E tudo pertence a Ele. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. No outro texto diz que tudo é dele. Todos os recursos da terra, a terra e a plenitude da terra é dele. Aqui, Ageu vem corroborar dizendo que a prata e o ouro têm um dono, e é Deus. Pastor, por que o senhor está insistindo nisso? Por que vocês ainda continuam falando de finanças? Por que a gente fala de perdão? Porque a gente esquece de perdoar. Por que a gente fala de restauração para quem é casado? De conserto de casamento? Porque a gente esquece. Por que a gente fala de educação de filhos? Porque a gente às vezes se esquece. Por que a gente fala de vida financeira? Porque tem um monte de gente vivendo dentro de cativeiros financeiros. Se você não está, meu irmão, louve a Deus. Mas eu sei que você conhece no mínimo uma pessoa, você é bem generoso. Bem generoso não, bem modesto, né? Bem modesto. Você conhece pelo menos uma pessoa que está vivendo dentro de um cativeiro financeiro. Estou sendo bem modesto. Tudo pertence a Deus. Deus não quer nada mais do que fidelidade da nossa parte. William Gurnall. Deus não quer nada mais do que fidelidade. Deus, Ele olha para a fidelidade do nosso coração. Tem a ver com fidelidade, não é aquilo que entregamos, mas é por que entregamos, como entregamos e quando entregamos. É sobre fidelidade. Eu não sou fiel à minha esposa simplesmente quando eu estou com a minha esposa. Eu sou fiel a ela porque eu tenho um compromisso com ela. Independente dela estar comigo naquele dia, naquele momento, naquela hora, eu sou fiel a ela porque eu tenho uma aliança com ela. Então, independente se eu esteja em Curitiba, se eu esteja na IBBR, se eu esteja na minha casa, se eu tenho que viajar sozinho, se eu tenho que ir para outro país, não importa aonde eu estou, porque eu sei que eu tenho uma aliança com ela, então eu tenho algo que chama-se fidelidade dentro do meu coração, então eu vou ser fiel a ela onde eu esteja, não importa o lugar. A mesma coisa com meu Deus, não importa a igreja onde eu esteja congregando, não importa onde eu esteja servindo, qual ministério, eu tenho uma aliança com Deus, então eu vou ser fiel a Deus aonde Deus me plantar, onde Deus me colocar. É sobre isso. Oferta que agrada a Deus. Tem oferta que agrada a Deus, pastor? Tem. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse, em verdade vos digo que lançou mais do que todos, esta pobre viúva, porque todos aqueles que deitaram para as ofertas de Deus, do que lhe sobeja, mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Lucas 21, do 1 ao 4, a viúva recebe um elogio de Jesus. Você já recebeu um elogio de Jesus? Quem aqui já recebeu? Não responda. Quem já recebeu um elogio de Jesus?
Já pensou em receber um elogio de Deus? Oferta que chama a atenção de Jesus? O que você já ofertou para Deus que chamou a atenção de Deus? O que você já consagrou, já entregou realmente para Deus, que chamou a atenção de Deus, que Deus falou assim, para tudo, para o céu, para o louvor, para a harpa, para os anjos, para aqui, o sinal fechou aqui no céu, encerra tudo, fica em silêncio, porque tem um filho meu, uma filha minha que está ofertando algo ao meu favor. Ana faz isso. 1 Samuel, capítulo 1, lá, Ana não tem filho, e ela está lá, e ela vai fazer um voto com Deus, e ela vai ofertar algo que ela não tinha. Ela tinha filhos? Não, ela não tinha. Mas ela ofertou um filho, Samuel, sem ela ter um filho. Olha como Deus é bom. Depois disso, depois que ela desmamou o menino, que ela entregou lá para Eli criar na casa de profeta, sabe o que aconteceu com ela? Não é que abriu uma vez só a madre dela, abriu mais 5 vezes, ela tem mais 5 filhos. Olha como Deus é generoso naquilo que Ele faz. Essa oferta, então, que agrada a Deus, é uma oferta de alguém que chama a atenção de Deus. E ali não é sobre valor, porque ela está dando 2 moedas de 1 centavo, 10 centavos. Ela está dando daquela miséria que ela tinha, ela está dando aquilo que ela tinha. Porque ela está consagrando a Deus o próprio coração, a própria alma, a própria vida dela. Quantas vezes nós viemos aqui, já entregou, você já devolveu o dízimo e oferta emburrado? Ninguém levante a mão, só eu vou levantar a mão. Eu já fiz isso, gente. Eu já devolvi dízimo e oferta no altar diante de Deus, emburrado, brabo, dizendo não concordo, não queria entregar, mas vou entregar. Você acha que Deus recebeu aquilo? Era só dinheiro. Você acha realmente que Deus está preocupado realmente com o dinheiro? Se dele é a prata e dele é o ouro, por que Ele vai se preocupar com o dinheiro, gente? Se o texto já disse que tudo é dele. Eu já dei oferta emburrado. A oferta que não agradou a Deus. E eu podia ter dado R$1, podia ter dado 100 mil reais, 1 milhão de reais. Não dei porque eu não tinha. Mas eu dei emburrado. Porque o meu coração estava pesado naquele momento para dar aquela oferta. Porque foi algo que Deus me pediu e me constrangeu, e naquele momento eu não queria fazer aquilo. Mas eu entendi que era necessário. Nunca pesou tanto um envelope. Parece que o envelope pesava uns 50 quilos. Saco de cimento. Eu estava entregando uma oferta, não era um saco de cimento, mas para mim, quando eu tinha que botar a mão no bolso para puxar aquele envelope, é como se tivesse um saco de cimento no meu bolso. Porque o meu coração estava aprisionado naquele valor. Deus manifesta, sabia que Deus manifesta o seu amor através de ofertas de gratidão? Ele manifestou através da oferta da viúva. O que a palavra de Deus diz? Oferta produz a manifestação do amor de Deus. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Não está dizendo que quando dei sem alegria, não quer dizer que Deus não me ama. Aqui não estamos falando do amor, então Deus, quem não dá com alegria, Deus não ama, não é sobre amor. É sobre amor, Deus ama aquele que traz com alegria, aquele que é desprendido daquilo, aquilo não se torna mais um peso no coração dele, atrai o amor de Deus, atrai a atenção de Deus. Quem ama faz tudo para agradar a pessoa amada. Quem é casado aqui? Agora você pode levantar a mão. Muitos são casados, muitos não são. Quem não é, fique firme, tua hora vai chegar. Quem já é casado, cuide bem do seu casamento, que está difícil. Estou mentindo? Cuide bem do teu vaso, mulher. Mesmo que o vaso esteja meio torto já. Mesmo que o vaso já não está retendo tanta água assim. Você bota a flor lá, a flor fica meio murcha, mas cuide dele. É o que você tem, é o vaso que você tem. Você, marido, cuide bem da tua mulher. Oferta produz a manifestação do amor de Deus. Quem ama faz tudo para agradar. Não mede sacrifício para dar o quê? O seu melhor. Quando a minha esposa pede alguma coisa para mim, ela quase não pede nada, só nos dias par e nos dias ímpar. Nos outros dias ela nunca me pede nada. Só nesses 2 dias especificamente. Estou brincando. O que acontece? Eu quero dar o que para ela? O meu melhor. Aquilo que eu posso entregar de melhor, porque é a minha carne. Ou seja, é ela que se faz uma só carne comigo, então eu quero entregar o meu melhor. Agora eu faço a pergunta para você. Saindo da analogia do casamento e entrando para dentro do relacionamento com Deus. Você entrega o teu melhor para Deus? Você é um homem ou uma mulher, um filho de Deus que entrega o teu melhor para Deus? Não é sobre dinheiro.
O que você tem entregado para Deus? Se você ama a Deus, a gente declara aqui nesse altar, e aqui sentado nessas cadeiras, que a gente ama a Deus, e a gente vive aprisionado, muitas vezes, dentro de uma vida financeira miserável, medíocre. O que você faz se a gente não mede sacrifício para dar o melhor para aquelas pessoas que a gente ama? Por que a gente não entrega o melhor da nossa vida, da nossa saúde, daquilo que temos? Por que nós não servimos a Deus? Por que nós não abrimos a nossa casa? Por que nós não lideramos uma célula? Por que nós não cuidamos de pessoas? Por quê? Se eu digo que eu amo a Deus, eu quero entregar o melhor para Deus. E a pergunta que eu te faço é, com que Deus se preocupa? O que move o coração de Deus? Sabe o que move o coração de Deus? São pessoas. Nós movemos o coração de Deus. Deus, Ele quer uma adoração sincera da igreja, lógico que quer. Mas Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. Então, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, nas suas necessidades, e no estrangeiro, e cuidar do estrangeiro também. São 3 áreas vulneráveis que Deus se preocupa. Nós podemos fazer. Oferta produz a manifestação do amor de Deus. A minha oferta e a tua oferta tem produzido o amor de Deus na tua vida e na vida das pessoas que estão ao teu lado. Porque se produz o amor, as pessoas vão perceber que nós somos amorosos, que nós estamos sendo transbordantes no amor que Deus tem nos alcançado através de uma oferta. Sacrificar algo para Deus. Você sacrificou algo por outra pessoa? Sabe aquela pessoa que às vezes você olha assim, esse não merece o meu amor não, pastor. Você já pensou nisso? Existem pessoas que é difícil de amar. Tem pessoas que é complicado amar. A vontade é botar uma cruzinha em cima do nome dela e dizer, deixa que Deus resolve esse caso, Deus resolve esse caso. Eu acho que eu ia ter umas 50 cruzes em cima de alguns nomes. Eu ia botar assim, Deus resolve, mas não é assim que funciona. Deus diz, já resolvi, Marcos, já mandei Jesus, agora faça a tua parte, ame essas pessoas, seja uma oferta de amor na vida dessas pessoas. É isso. Expressão do amor de Deus é ao próximo. Essa oferta, porque Deus ama, essa oferta tem que ser uma oferta de amor a Deus e ao nosso próximo, às pessoas que estão ao nosso redor. Não é uma obrigação e nem uma conta, é um ato de amor que produz alegria no coração do ofertante. Tem que produzir alegria no nosso coração, tem que produzir alegria no meu coração. Por que a gente vive, pastor, dentro de ciclos de derrota, de cativeiros financeiros? Porque nós não nos organizamos, porque muitas vezes nós não rompemos com a infidelidade. Nós ficamos presos no dinheiro, lutamos pelo dinheiro. Eu já falei isso. Teve uma época da minha vida, entre 2000 e 2010. 10 anos. Pensa num cativeiro. Eu queria ser rico. Eu botei na cabeça que eu ia ser rico. Eu botei na minha cabeça, eu lendo aí um monte de coisa, eu entendi que eu precisava ser rico. Então eu falei, eu vou trabalhar, para ganhar muito dinheiro. E eu me esforcei muito, trabalhava de domingo a domingo, não fiquei rico. Pior, me afastei de Deus nessa época. Por quê? Porque a força que eu tinha, a energia que eu gastava era canalizada tudo para ganhar mais dinheiro, e quanto mais dinheiro eu ganhava, sabe o que acontecia? Mais eu gastava e não consegui juntar nada. Consegui comprar um apartamento, eu e a Maria, naquela época, com muito sacrifício. Eu ganhava 20 vezes o valor da prestação. 20 vezes o valor da prestação do apartamento. Vocês estão sentados aí, né? Para não cair da cadeira. Vocês acreditam que eu conseguia atrasar 3 parcelas? Quando eu ia atrasar a terceira, a Caixa me ligava e dizia, vai para leilão. Eu corria lá e pagava uma parcela e ficava com 2. No outro mês, de novo. Isso era um cativeiro, sim ou não? Se eu ganhava, eu ganhava 20 vezes o valor da parcela, eu não conseguia botar em dia o valor da parcela. Eu corria para que não fosse para leilão. Olha o cativeiro que eu vivia, porque eu achava que eu tinha que ganhar muito dinheiro. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Às vezes a gente quer muito ganhar. A gente fica muito feliz de ganhar um presente no dia do aniversário, no dia do Natal. Eu sofri muito isso. Eu sofria bullying na infância. Porque o meu aniversário é muito perto do Natal. Aí a minha mãe me dava um presente e dizia, Natal é aniversário. Eu falei, não, mas Natal é hoje, meu aniversário falta uns dias ainda. Não, mas é Natal, é aniversário. Eu falei, por que eu fui nascer logo perto do Natal? Porque eu não nasci uns 2 meses depois do Natal, né, Gertino? Mas eu nasci bem perto do Natal. E eu cresci traumatizado, hoje não sou mais. Jesus já me curou desse trauma. Glória a Deus. Mas bem-aventurado coisa é dar do que receber. Melhor entregar uma oferta do que receber uma oferta.
Melhor entregar com amor do que entregar sem amor. Melhor entregar com alegria do que entregar com tristeza. Melhor é ser bênção na vida dos outros do que receber a bênção da vida dos outros. Melhor é ser abençoado por Deus, cuidado e amado por Deus, do que simplesmente virar as costas para Deus. Nada pode impedir a bênção de Deus, entenda isso. Nada vai impedir a bênção de Deus na tua vida, a não ser a desobediência, que a gente ensina sobre isso aí, a não ser o pecado, que a gente ensina sobre isso, a não ser a rebelião. E pastor, você já falou 3 coisas, tem mais ainda para mim falar. Isso pode impedir a bênção de Deus. Agora, não é por causa da questão financeira, porque Deus ama o que dá com alegria. Sabe quem luta contra você? O inimigo luta tanto para que os cristãos não sejam fiéis nos dízimos e nas ofertas na casa de Deus. Por isso muitos estão presos em cadeias por causa do dinheiro. Entenda isso. O diabo tem uma área que o diabo quer te aprisionar, é na área financeira. Não dê dinheiro naquela igreja. Você está dando dinheiro para o pastor, já ouviu isso? Já falou isso? Eu já falei e já ouvi isso. Engraçado, hoje você é pastor, pois é. Mas eu falava isso também, porque nem sempre, eu não nasci pastor. Eu fui chamado desde o ventre da minha mãe, mas não nasci como pastor. Tive que crescer e me desenvolver. E estou aprendendo ainda. O inimigo tenta nos parar nessa área. Não seja fiel, não dê, retenha, sonegue, esconda. Vai faltar o azeite, vai faltar o trigo, vai faltar. E a gente cresce com a cabeça focada somente na escassez, que sempre vai faltar. E por isso eu trabalhei de domingo a domingo, porque eu achava que ia faltar. E porque eu queria mais, para um dia nunca mais faltar. Só que nunca era suficiente. Porque eu sempre queria mais. Nada pode impedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas, a não ser um coração endurecido, a não ser um coração que se distancia de Deus. Deus quer te abençoar. Na verdade é que Deus tem prazer e alegria em abençoar o seu povo, abençoar a sua igreja, caminhar, derramar bênção sobre as nossas vidas. Mas qual é a fonte da oferta, pastor? Existe uma fonte? Existe. Porque Deus ama o que dá com alegria. É fonte de prazer, alegria, generosidade e liberdade. Gente, a gente fala aqui, é o culto de libertação. Você quer ser liberto? Eu quero ser liberto. Todos os dias a gente busca libertação, porque tem uma área que se a gente bobear, o diabo vai nos atacar e nos aprisionar. Seja generoso, tenha uma fonte de prazer, tenha alegria em devolver, porque Deus ama o que dá com a alegria. Você está entendendo que Deus ama aquelas pessoas que são desprendidas, que não estão presas ao dinheiro? Não é sobre dinheiro, não é sobre valor, é sobre coração. É sobre a oferta que já foi marcada dentro do teu coração. Até porque não tem nada que nós possamos dar a Deus, porque a maior oferta nós já recebemos. Sabe qual foi a maior oferta que nós recebemos? O sacrifício de Jesus Cristo. É a maior oferta do mundo. Nada se compara ao sacrifício de Jesus. Nada vai se comparar ao sangue de Jesus que foi derramado na cruz por mim e por você. Então não existe nada que a gente possa fazer. É necessário ter uma disposição amorosa para se manter fiel nesses dias. Gente, é difícil, não é fácil. É necessário estar focado realmente naquilo que Deus está fazendo, para que você se mantenha fiel nesses dias. Porque a gente tem tanta coisa que nos atrai, os nossos olhos chegam a brilhar. Pergunta para uma mulher que gosta de maquiagem, se os olhos dela não brilham quando ela vê aquelas maquiagens. Sei lá se é da Mary Kay, Avon, nem sei qual é as marcas que hoje usam, mas os olhos chegam a brilhar. Pergunta para um homem que gosta de carro, quando ele vê aquelas rodas brilhando, se os olhos dele não brilham. Brilha. Pergunte para quem gosta de uma coisa, quem gosta de uma boa comida, se os olhos não ficam assim. Você é engraçado, porque você almoça, o pastor fala bastante de comida aqui, né? O pastor Lobo, né? Principalmente no cu das 11, né? Eu acho que ele já está começando a ficar com fome. Ele até lembra a gente que a gente também fica com fome. Então a gente vai, você já almoçou, já comeu, já saiu de uma churrascaria, daí você passa na frente de uma padaria, tem lá uma coxinha brilhando lá, te dá vontade, mas você está com a barriga cheia, você acabou de sair da churrascaria, mas dá vontade. É necessário ter uma disposição amorosa para se manter fiel nos nossos dias. Só colhe quem planta. Só vai colher quem plantar. Se você não plantar, meu irmão, vou te dizer que você não vai colher. Só vai colher quem planta. Produz multiplicação em grande escala. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. 2 Coríntios 9:10. Dízimo e oferta é a boa semente. É uma das boas sementes. Deus mesmo nos dá a semente através do nosso trabalho.
Sabe quando a Bíblia diz, quem não trabalha, não coma. A gente não pode ser peso para ninguém. Eu não posso ser peso para você, você não pode ser peso. Nós devemos nos esforçar. Naquilo que depende de nós, nós devemos fazer a nossa parte. Aquilo que não depende de nós, aquilo que vem de Deus. Então, ora, aquele que dá a semente é o que semeia. Quem semeia? Eu e você. Quem nos dá a semente? Deus. Também vos deu o pão para comer. E multiplique. Quem multiplica aquilo que está na nossa sementeira? É Deus. É Ele que vai multiplicar. O que acontece, tem muitos crentes, nós já ministramos aqui no Gigante da Murmuração, tem muitos crentes que são murmuradores. Esse salário aí não dá para nada, já falou isso? Essa venda, essa comissão, esse mês eu tenho bem pouca comissão para receber, não vendi quase nada. Está muito difícil. Só vejo pessoas às vezes reclamando e murmurando. Como é que vai multiplicar algo que você está atraindo com uma maldição sobre a tua vida, com murmuração, com reclamação? Agora você já praticou a gratidão? Vai lá no caixa eletrônico, hoje não precisa mais de caixa, né? Está aqui, né, no celular. Quando cai o pagamento, sabe o que você faz, meu irmão? Bota a mão, Senhor, obrigado. Mais um mês o Senhor se revelou fiel a mim. Obrigado pela fidelidade, obrigado pela provisão, obrigado pelo teu cuidado. Eu consagro a Ti esse valor que está aqui na minha conta. Exercite essa gratidão a Deus. Sabe por quê, meu irmão? Certa vez, conversando com uma pessoa, ele falou assim para mim, pastor, eu quero arranjar um trabalho. Eu falei, que bom. Aí ele falou assim para mim, eu falei, tá, mas qual é a tua experiência? Ele me contou um pouquinho da experiência, eu falei, qual é a tua pretensão salarial? Ele falou assim, eu preciso de pelo menos 6 mil por mês para viver. Eu falei, opa, que bom. Aí eu falei, tá, mas tudo que você me falou da tua qualificação só tem um problema, o salário, você não vai alcançar com essa qualificação que você tem hoje um salário de 6 mil reais. Talvez 2 mil, não, 2 mil eu não trabalho. Eu falei, então, abençoado, eu me sinto muito, mas vai ser muito difícil arranjar um trabalho para ganhar 6 mil reais se você não se prepara, se você não estuda. Meu irmão, pare de reclamar, foque em melhorar, estudar, se aperfeiçoar, cavar outros poços. Às vezes a gente fica só olhando para um poço, a gente coloca todos os ovos numa cesta e fica olhando, vai dar certo. Teve um que chocou, teve outro que estragou. E aí quando cai, quebra tudo, e aí a gente fica lamuriando, reclamando, murmurando. Corra atrás, se esforce, trabalhe. Deus abençoa o trabalho, o fruto do trabalho das nossas mãos. Às vezes Deus está abençoando, sabe o que acontece? Nós não abençoamos o fruto do nosso trabalho, quando nós reclamamos e murmuramos do valor que nós temos, ou do salário que nós temos, nós mesmos não abençoamos aquilo que Deus está nos dando como forma de bênção. E nós mesmos acabamos amaldiçoando aquilo que Deus nos deu. Aí Deus olha assim, tá ruim, Então fica desempregado para você, se vai ver se vai ficar melhor. Produz multiplicação em grande escala, semeando em uma terra frutífera. Vai multiplicar. Semear em boa terra vai garantir uma colheita futura. Semear em boa terra vai garantir uma colheita futura. Pare de comer as sementes que estão nas suas mãos. Tem gente que come a semente. Tem gente que esconde a semente. Tem gente que bota a semente num bolso furado. Tem gente que perde a semente. Tem um monte de gente aprisionado nessas porcarias de bet aí, Um monte de gente. Eu estava lendo uma reportagem esses dias, que estava falando que o primeiro ano, 2022 ou 2023, que eles chegaram aqui no Brasil, foram 20 e poucos milhões que eles faturaram, alguma coisa assim. Está em não sei quantos bilhões agora eles estão faturando. Sabe o que é isso aí, gente? São pessoas aprisionadas, pessoas que estão deixando de levar o pão, o leite para dentro de casa, estão deixando de pagar as suas contas para investir naquilo que não é semente. Estão pegando a semente de trabalho árduo, de sol a sol, está pegando a semente, em vez de semear naquilo que é pão, estão semeando nessas porcarias, estão viciados nesses joguinhos, que vai levando e vai cavando um buraco, e cada vez é um buraco maior, e não percebe que está indo pelo ralo. É como se você pegasse a tua semente, pegar o teu dinheiro e abrisse a torneira. É como você pegar o teu dinheiro, rasgar e jogar no lixo. Eu ganhei uma vez, pastor, mas você perdeu quantas? 15, 30, 45, 50? Para ganhar uma vez? E você acha que você está no lucro? Semeando em uma terra frutífera. Onde nós temos semeado? Aonde nós temos semeado? O que nós temos semeado? Aonde você tem semeado? Sempre falar de finanças é difícil para a gente. Não é fácil para o pastor subir, qualquer pastor subir e vir falar para a igreja sobre cativeiros financeiros.
Porque tem muitos pastores que vivem dentro desse cativeiro financeiro. Eu conheço alguns que vivem aprisionados. É muito difícil de falar sobre finanças. Para falar de finanças, a gente tem que estar rompendo com aquilo que estava nos segurando. Semeie em uma terra frutífera. Princípio da semeadura: só tem colheita quem semeia. Não tem jeito. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Pronto. É uma lei física, é uma lei espiritual. Lei física: você plantou laranja, você vai colher laranja, uma lei física. Mas é uma lei espiritual. Princípio da semeadura: só tem colheita quem semeia. Se não semear, não vai ter colheita. Colheita é proporcional. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Alguns cristãos ofertam pouco ou quase nada na obra de Deus. Em razão dessa escolha, colhem muito pouco ou quase nada. Esses tempos a Convenção Batista mandou lá um negócio sobre missões. A média, por batista, juntando todas as igrejas batistas do Brasil, sabe qual é a média? Era R$1 e alguma coisa em oferta de missões. R$1 e alguns centavos. Essa é a oferta, a média de oferta. Eu sei que tem gente que dá muito mais. Você vai dizer: pastor, eu nunca dei R$1. Eu não estou falando de você, eu não estou falando de mim. Estou falando que a média pegou tudo que arrecadou, dividiu pelo número que tem no Brasil, deu R$1 e alguns centavos. É isso que nós estamos investindo na obra missionária, na expansão do reino de Deus. É para a gente pensar, gente. Aonde está o nosso coração? Ali está o nosso tesouro. Dentro da sua realidade financeira, você tem se esforçado em devolver seus dízimos e entregar suas ofertas? É uma pergunta que é uma retórica. Dentro da tua realidade, que eu não sei qual que é, como você está vivendo com isso? Como você lida com isso? Colheita é proporcional. Avalie suas possibilidades e suas vontades. A gente precisa avaliar as nossas possibilidades e as nossas vontades. Onde está a minha vontade? Aonde eu estou canalizando a minha energia, a minha força? Para onde eu estou apontando? É para isso que está o meu coração sendo direcionado. O que tem dominado o nosso coração quando falamos de dinheiro? O que tem dominado o teu coração quando fala de dinheiro? É um assunto indigesto para quarta-feira, pastor. Pois é, mas se não for na quarta, é no domingo. Pode ser no domingo e pode ser na quarta. Sempre vai ser indigesto. É indigesto para quem quer viver uma vida não tão transparente na presença de Deus. Quando a gente foge da presença de Deus, a gente quer receber, a gente quer ter as bênçãos, a gente quer ter uma colheita, mas a colheita vai ser proporcional àquilo que você está semeando. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. 2 Coríntios 9:6. Recompensa da generosidade. Deem e lhe será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Lucas 6:38. Existe recompensa para quem oferta com alegria. Eu quero que você entenda isso. Existe uma recompensa. É a mesma medida que você usa, é a medida que vão usar. É a mesma forma, recebemos uma multiplicação espiritual e material. Existe uma recompensa na generosidade. Pastor, o senhor está falando que é para sair dando dinheiro para todo mundo? Eu não estou falando isso. Eu estou falando de generosidade dentro do teu coração. O dinheiro tem 3 finalidades, no meu entendimento. Primeiro, cuidar da casa de Deus, devolver aquilo que pertence a... Primeiro, devolver aquilo que pertence a Deus. Segunda finalidade do dinheiro, cuidar da minha casa e da minha família. Terceira coisa, abençoar pessoas quando eu posso. É isso. Eu entendo o dinheiro dessas 3 maneiras. Primeiro, para Deus, devolver para Deus aquilo que pertence a Deus, para manutenção, para tudo que acontece na casa de Deus, para a obra de Deus, para enviar missionários, para fazer trabalhos missionários, trabalhos evangelísticos em outras comunidades, é para isso. Segundo lugar, para mim cuidar da minha família, cuidar com dignidade da minha família. E terceiro, para abençoar pessoas quando eu posso, abençoar também as outras vidas. Fortalece nossa fé e confiança em Deus, recompensa da generosidade, aperfeiçoamento na caminhada com Deus. Gente, é uma das áreas que muitas vezes as pessoas ficam aprisionadas. O dinheiro, o pastor já ensinou aqui, a gente vê, o dinheiro se coloca na posição de Deus, de igualdade. O dinheiro quer adoração, o dinheiro busca adoradores e ele quer ser adorado. E infelizmente, dentro das igrejas, muitos cristãos estão adorando ao dinheiro, estão adorando o mamon, e nem percebe que adora o mamon.
Existe uma recompensa para mim e para você, que chama-se recompensa da generosidade, que vem através de um fortalecimento da nossa fé e confiança em Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Todas as vezes que Deus me socorreu no momento de dificuldade financeira, e não foi uma vez nessa minha caminhada de 30 anos, eu podia passar aqui mais uma hora só contando testemunho, podia chamar a Maria aqui para contar junto comigo os testemunhos daquilo que Deus fez na nossa vida, nessa área. Eu podia ficar um tempão aqui contando os testemunhos para vocês daquilo que Deus fez, como isso fortaleceu a minha fé, nos momentos difíceis que eu passei, de não ter R$1 no bolso, só tinha boleto, agora nem boleto eu carrego mais, graças a Deus, está tudo no celular, quando eu não quero pagar eu descarrego o celular, descarregou, não consegui pagar, descarregou o celular, pastor? Eu também não, então deixa descarregar, porque os boletos hoje estão lá, não estão mais no papel, mas estão aqui. Mas eu tenho várias experiências que fortaleceram a minha fé e a minha confiança em Deus nos momentos em que eu passei crise financeira. É uma das áreas, não é só essa área que eu passei crise na minha vida já. Mas nessa área, Deus me forjou muitas vezes. E eu não sou perfeito, tenho um monte de defeitos. Se eu bobear, eu meto o pé pelas mãos. Eu tenho que andar tudo certinho financeiramente. É fácil de eu olhar para o lado e me empolgar. Eu sou empolgado. Uma vez saí de casa, eu e a Maria, no tempo que eu não era muito equilibrado, hoje eu sou bem mais equilibrado. Saímos de casa para ver um carro, dia de chuva. 5 minutos saí dirigindo o carro. Meu Deus, pensa num carro que me deu dor de cabeça, gente. Devolvi ele. Ai, pastor, que bom você devolveu. Ele te deu. Não, eu devolvi e perdi tudo que eu tinha pago. Esse é o problema de fazer coisas no impulso. Esse é o problema. Então não fui aperfeiçoado naquele momento, mas agora eu tenho sido aperfeiçoado na minha caminhada com Deus e fortalecida, a minha fé tem sido fortalecida a partir disso. Dízimo é um ato de adoração a Deus, entenda, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Honre ao Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações, de tudo aquilo que te vem nas tuas mãos. Pode ser um instrumento de adoração, honrar a Deus através de um dízimo, de uma oferta, é um ato de adoração a Deus, entenda isso, não é apenas trazer um envelope e consagrar, não, é um ato de adoração que já aconteceu primeiro no meu coração. Cada dízimo e oferta que entregamos é um ato de gratidão e de louvor a Deus. Cada dízimo que você traz no altar é um ato. Vocês estão tão quietinhos hoje, hein? Meu Deus do céu, estão me deixando assustado. Já estou terminando, para vocês não ficarem mais assustados. O nome de Deus é engrandecido quando somos fiéis, entenda isso. E aí não é só sobre dinheiro, novamente, eu estou aqui há quase 40 minutos falando para vocês que não é sobre dinheiro. Fidelidade não é sobre dinheiro, é sobre uma marca que você carrega no coração. Se você não tem dificuldade de ofertar, você não vai ter dificuldade de ser fiel a Deus em outras áreas da tua vida. Quando você for questionado, quando você for cobrado pela tua fé, o que vai sobrar? Eu te pergunto, se alguém pudesse te espremer agora, se a gente pudesse ser espremido que nem uma laranja agora, qual é o suco que sairia de nós? Será que sairia um suco de laranja? Gostoso, que as pessoas iam dizer, esse cara, esse homem, essa mulher, é um homem, uma mulher de Deus, eles têm fé. Ou ia sair um suco, você já tomou suco de laranja quando a laranja está passada, gente? Já tomaram? Alguém já tomou? Eu já tomei. É horrível. Se alguém espremesse você agora na tua fé, o que ia sair? O que sairia se você fosse espremido agora? Se você saísse agora aqui naquele portão e alguém questionasse a tua fé? Alguém dissesse assim, negue a Jesus agora, senão você vai para a cadeia. Se alguém te espremesse ali naquele portão, se alguém me espremesse ali agora, o que sairia de mim e de você? O que vai sair? O que vai sair de nós? Porque se a gente tem dificuldade numa fidelidade com um recurso financeiro, imagina quando a gente for questionado na nossa fé. Declaramos que o Senhor é a fonte da nossa provisão. Dízimo é um ato de adoração a Deus. Nós declaramos que o Senhor é a fonte da nossa provisão. A oferta transforma nossos recursos naturais em sementes eternas. A oferta que eu e você lançamos transforma nossos recursos naturais em sementes eternas. Sementes que vão ficar na eternidade, de geração em geração. Tudo pertence a Deus. Vamos orar? Eu quero chamar aqui o ministério de adoração. Terminei porque vocês estão tão quietinhos que me assustei. Se coloque de pé. A gente tenta muitas vezes pregar uma mensagem sobre finanças. Feche teus olhos. A gente vai pregar sobre fidelidade ou infidelidade, ou ciclo de derrota, de fracasso financeiro.
E às vezes a gente faz descontraído para não ficar um pouco mais leve a mensagem, para não ficar um negócio tão pesado, tão maçante, porque parece que falar de dinheiro, mas eu quero te dizer uma coisa, se a igreja não falar, quem vai falar? Se a gente não falar sobre assuntos delicados, assuntos pesados, quem vai falar? Se a gente não falar de casamento, quem vai falar? Se a gente não falar de alguns assuntos que são bem delicados, quem vai falar? Porque a escola não ensina, e quando ensina os teus filhos, ensina de uma forma totalmente distorcida. E os nossos filhos estão vindo para a igreja, estão dentro das nossas casas, com um ensinamento distorcido, de quem é Deus, da presença de Deus, do amor de Deus, da fidelidade de Deus, da família. Eles estão crescendo com a cabeça muitas vezes distorcidas, numa realidade. Quem vai ensinar? Quem tem que ensinar sobre finanças é a gente dentro de casa, para os nossos filhos. Eu tenho que ensinar os meus filhos, você tem que ensinar o teu cônjuge, o teu familiar, é nós que temos que ensinar. É nós que temos que ensinar sobre sexo para os nossos filhos, dentro das nossas casas. A igreja precisa ensinar sobre essas áreas, porque Satanás está destruindo as famílias, e nós estamos muitas vezes assistindo isso de camarote. Ai, que bom que a minha família está toda no altar. Tá, mas e a família do vizinho? E a família do teu familiar? E a família do teu cunhado, do teu irmão? E nós estamos olhando e dizendo, que bom que não me alcançou, pastor. Tudo bem, que bom que não te alcançou. Mas e as outras famílias? Tudo pertence a Deus, entenda isso. Tudo pertence a Deus. Quando eu entendi isso, que eu li esse salmo, que me caiu uma ficha, não sobre vida financeira, mas sobre todas as áreas da minha vida, eu falei, Deus, o que eu estou fazendo? Eu estava enganando quem, Deus? Tudo pertence ao Senhor, eu não tenho como te enganar, Senhor. O teu coração pertence a Deus. Deus sabe o porquê você está aqui nessa noite. Isso pertence a Deus. Deus sabe as dores que você carrega, porque Ele conhece o teu coração. Tudo pertence a Deus, toda a terra, toda a plenitude é de Deus. Não tem nada que não esteja, que não seja de Deus. Os homens podem dizer que eles são donos de alguma coisa. Eles não são donos de nada. Eu não sou dono de nada. Você não é dono de nada. Se Deus parar agora e tirasse o ar aqui, nós não passaríamos de 4 minutos. Talvez uns aqui, pela sua robustez, sua força física, poderia aguentar 5 minutos sem respirar. E outros 2 ou 3, mas todos nós daqui 20 minutos, todos nós estaríamos caídos, mortos aqui. Porque tudo vem dEle, tudo pertence para Ele, tudo é dEle. Querendo ou não, entendendo ou não, tudo pertence a Deus. A oferta da viúva agrada a Deus. Qual é a oferta tua que já agradou a Deus? Qual é a tua oferta que já chamou a atenção de Deus? Porque a oferta daquela viúva chamou a atenção de Jesus. Parou Jesus, parou os discípulos. Jesus parou para dizer que aquela oferta agradou o coração dele. Manifesta o amor de Deus, as nossas ofertas. Deus ama quem dá com alegria. A minha oferta, a tua oferta vai manifestar o amor de Deus, porque nós estamos dizendo que Ele tem a prioridade. Se Ele tem a prioridade, eu não tenho dificuldade. Qual é a fonte da oferta? A fonte da oferta tem que ser um coração. A oferta, a fonte dela já nasceu no coração, não nasce no bolso. A oferta nasce no coração de um adorador, de um homem ou uma mulher que entendem a necessidade de adorar a Deus. Produz multiplicação. Sabia que a tua oferta produz multiplicação? Produz multiplicação na casa de Deus, produz multiplicação na tua vida. Entenda isso. Produz bênção de Deus e proteção de Deus sobre a tua vida. Semeando em uma terra frutífera. Até onde você está semeando, mano? Qual é a terra que você continua semeando? Pare de semear em terra seca que não produz nada. Pare de semear naquilo que não é saudável, naquilo que não traz bênção para a tua vida. Pare de semear, pare de jogar nesses joguinhos, pare de ficar preso nessas bets, pare de ficar preso nessas porcarias, desculpa a palavra, mas essa é a verdade, que só te roubam, que te empobrece, que tira o dinheiro do teu trabalho, e você fica investindo nisso. Pare de semear nessa terra seca, que não brota nada, não dá um fruto. Mata a semente, você tem matado a tua própria semente. A colheita vai ser proporcional por aquilo que nós temos entregado para Deus. Existe uma recompensa na generosidade. E é um ato de adoração a Deus. É um ato de adoração a Deus. É um ato de adoração a Deus. Eu quero orar por você. Feche teus olhos, coloque a tua mão no teu coração.
Você sabe se você está vivendo um cativeiro financeiro, se você já viveu esse cativeiro. Se você tem alguém dentro da tua casa que está vivendo uma derrota, um ciclo de derrota financeiro, você sabe. É um gigante. Nós estamos aqui, hoje é a 10ª ministração sobre gigantes. Nós já falamos sobre 10 gigantes que nós precisamos vencer. E esse é mais um gigante que vai cair em nome de Jesus. Vai cair toda a muralha dentro do meu coração, dentro do teu coração. Nós vamos adorar a Deus. Enquanto nós cantamos, sai do teu lugar que eu quero orar por você. Se você precisa, pastor, não é essa área que eu estou como um gigante, venha para frente, não importa a área. Importa o Deus que está aqui, que derruba qualquer gigante. Então é para Ele que você vai orar. Vamos cantar enquanto nós estivermos adorando. Saia do teu lugar, os pastores vão estar nos ajudando, os intercessores, nós vamos orar, porque depois nós vamos passar pela porta da vida financeira. Deus vai fazer um milagre na tua vida e nós vamos passar pela porta das famílias hoje, 2 portas. Saia do teu lugar enquanto nós estivermos orando, adorando. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Venha para o altar romper com esse cativeiro, com esse ciclo de derrota na tua vida, de aprisionamento, que traz dores, traumas na tua vida. Jesus, quero declare sobre a tua vida, declare sobre a tua casa o nome de Jesus, meu irmão. Os vícios desta geração. Vamos quebrar o vício que está dentro do nosso coração, na nossa geração. Tem esperança, tem liberdade para mim e para você. Saia do teu lugar e diga: Deus, eu quero viver a liberdade, eu quero viver a esperança, porque o nome dele é poderoso. Cante, adore ao Senhor. É poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Vamos orar? Feche teus olhos, coloque a mão no teu coração, comece a liberar. Pode continuar mais baixinho, filho, tocando, cantando. Vamos orar, vamos clamar agora para que Deus entre com providência na tua vida. Entre com cura, restauração, libertação. O que você precisa? Qual é o cativeiro que você chegou aqui nessa noite? Qual é o ciclo de derrota que chegou aqui na tua vida nessa noite? Nós vamos mandar embora agora em nome de Jesus, como essa canção nos ensina. Todo vício, todo engano, toda mentira. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. E nós queremos agora invocar o teu nome aqui neste lugar, Senhor. Nós declaramos aqui, Pai, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós somos livres de toda condenação. Nós somos livres, Pai, de toda acusação. Que se calhe agora na vida dos teus filhos. Toda voz agora que se levanta. Toda voz na mente agora. Todo aprisionamento na mente agora, em nome de Jesus. Toda voz agora que não vem do Espírito Santo de Deus, que se calhe agora e saia em nome de Jesus. Todo espírito de morte, espírito de morte agora, pode sair em nome de Jesus. Saia dessas vidas, solte agora essas vidas, solte agora esses corações. Todo espírito de engano,
todo espírito de medo, espírito de ansiedade, de depressão, de enfermidade, espírito de loucura, de engano, em nome de Jesus, espírito de orgulho, agora eu te dou uma ordem, em nome de Jesus, sai agora dessas vidas, em nome de... solta agora a mente, solta agora essas vidas, solta agora essas famílias, Pai, elas pertencem ao Senhor, em nome de Jesus, Pai, todo espírito maligno, entrincheirado, escondido agora, eu dou uma ordem, em nome de Jesus, sai agora dessas vidas, Pai, nós cancelamos agora toda a obra demoníaca na vida dos teus filhos, todo pensamento agora, Pai, toda mente controlada agora, toda mente agora que está presa em cativeiros, em pensamentos obscenos, pensamentos de morte, pensamentos de engano, agora em nome de Jesus nós damos uma ordem, sai agora em nome de Jesus, toda vida secreta agora, Pai, vida oculta, escondida dos teus filhos, Pai, que eles vão para o secreto, não para buscar o Senhor, mas para pecar, Senhor, pecados ocultos agora, nós damos uma ordem, em nome de Jesus, sai agora, todo espírito de engano, espírito, Pai, que tenta manifestar, sequestrar os pensamentos, tenta sequestrar a vida, Pai, em nome de Jesus, todo espírito de confusão, espírito de briga, de loucura, espírito de gritaria dentro das casas, espírito de confusão, de desordem agora, em nome de Jesus, espírito de miséria, eu te dou uma ordem agora, em nome de Jesus, saia dessas vidas, saia dessas casas, saia dessas famílias, em nome de Jesus, que seja quebrado agora, Espírito Santo de Deus, toda aliança com as trevas está sendo desfeita, em nome de Jesus, e nós declaramos aqui, Pai, que o teu nome traz liberdade, o teu nome traz cura, o teu nome traz restauração, o teu nome é poderoso para curar, o teu nome é poderoso para libertar, todo cativeiro agora, toda algema, toda a fortaleza, Pai, que segurava os teus filhos está sendo desfeita agora, em nome de Jesus, Pai, todo cativeiro financeiro agora, todo cativeiro financeiro, todo ciclo de derrota financeira, Pai, em nome de Jesus, todo espírito de falência agora, em nome de Jesus, todo espírito que aprisiona a mente e o coração dos teus filhos através do mamon, em nome de Jesus eu dou uma ordem agora, sai em nome de Jesus, todo espírito de falência, todo espírito de desemprego, que engana os teus filhos, Pai, todo espírito de murmuração, em nome de Jesus, que seja quebrado agora, na autoridade do nome de Jesus, todo espírito maligno, que tenta, Pai, em nome de Jesus, agarrar o coração dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão, Senhor, aqui nesse altar, quantos de nós, muitas vezes, confiamos no dinheiro, Pai, achamos que o dinheiro é a solução para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, nós nos apegamos, Pai, ao dinheiro, entronizamos Ele, enraizamos Ele dentro dos nossos corações, colocamos Ele no lugar de Deus, colocamos Ele no trono de adoração que pertence ao Senhor. Te pedimos perdão porque nós muitas vezes tiramos o Senhor e colocamos uma mão ali, Pai, para governar a nossa vida, para governar as nossas motivações, para governar o nosso coração, Senhor. Nós te pedimos perdão agora em nome de Jesus, Pai. Traz agora do livramento sobre a vida dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus, livra agora, Pai, de toda iniquidade, de toda impureza, Senhor, de toda impureza emocional, de toda impureza espiritual, em nome de Jesus, que os teus filhos possam agora buscar a santidade, Pai, diante do Senhor, se submeter à tua vontade, clamar agora, nós clamamos, visita o teu povo agora, Pai. Transforma corações aqui nessa noite, Pai. Liberta corações aprisionados dentro de cativeiros, dentro de jaulas, dentro de armadilhas que eles entraram, Deus. Em nome de Jesus, traz a tua luz agora sobre as nossas vidas. Traz agora o teu poder. Traz agora a tua graça. Traz agora a manifestação, Pai, da cura. Cura agora, Pai, pessoas, Pai, em nome de Jesus. Coloca a tua mão agora, Pai, de poder agora, Senhor, em nome de Jesus, em dores nas pernas, em varizes agora, doenças no sangue, doença nos ossos agora, Senhor, em nome de Jesus, enxaqueca, Pai, agora, em nome de Jesus, toda gastrite, todo, Pai, o câncer agora, que seque toda a célula cancerígena agora, na vida dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus, tira todo medo, todo pavor, todo engano agora, está sendo desfeito, em nome de Jesus, Pai, aqui nesse altar, Senhor, em nome de Jesus, libera a mente dos teus filhos, Pai,
toda corrente, todo aprisionamento agora espiritual na mente dos seus filhos, que aprisiona o coração deles. Correntes estão sendo quebradas agora, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Vem incendiar o nosso coração, Senhor. Vem incendiar o meu coração, o coração do teu povo, da tua igreja, Pai. Toca agora naqueles que estão lá no canal do YouTube, Deus, nos acompanhando, que estão nas suas casas, que estão vivendo correntes, que estão vivendo aprisionamentos, da mesma unção que está sendo liberada aqui. Que o Senhor visite essas casas agora e quebre agora toda a fortaleza do mamon, toda a fortaleza espiritual, toda a fortaleza na mente, toda a fortaleza no coração está sendo desfeita agora em nome de Jesus. Eu abençoo, Pai, a tua igreja. Nós abençoamos o teu povo. Nós abençoamos as famílias da tua igreja. Porque o teu nome é poderoso. O teu nome é glorioso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.